Qual a diferença entre evangelismo e evangelização? Qual foi o fator de crescimento da igreja primitiva? Por quem Jesus morreu? Essas e outras questões serão tratadas nessa videoaula. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na Yadbir, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Igreja sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando a revista da CPAD, que traz como tema geral o verdadeiro pentecostalismo. Estamos vendo a lição de número 11, que traz por título Compromissados com a Evangelização. Dentro desse contexto pentecostal, nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, e nós vemos que uma das características dos movimentos pentecostais é exatamente a evangelização. Basta nós vermos que as igrejas pentecostais são as igrejas que mais crescem no mundo. A Assembleia de Deus, devido a essa movimentação do Espírito, devido a essa vertente pentecostal, se tornou a maior igreja evangélica do mundo. Texto áureo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo aqui vai dizer abertamente, Romanos 1,16, que ele não se envergonha do evangelho. Na verdade, não há por que se envergonhar do evangelho. Existem, por exemplo, pessoas que discutem sobre futebol, sobre um determinado time de sua preferência, e dizem: esse time só me dá alegria, nós conquistamos isso, nós conquistamos aquilo, nós somos campeão disso, fomos campeão daquilo, e essas conquistas dão prazer à pessoa, e a pessoa não se envergonha de torcer por aquele clube, por aquele time, apesar de alguns tropeços daquele time. Em relação ao evangelho, isso é elevado à enésima potência, porque Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, e ele vai dizer o motivo: porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, se o evangelho tem poder para transformar a prostituta numa mãe de família, para transformar um bêbado em um homem aprovado socialmente, para transformar um viciado em um homem produtivo na sociedade, para transformar em um excelente pai de família, por que é que eu deveria me envergonhar do evangelho? E algumas pessoas me dizem assim: mas acontecem algumas coisas indevidas no meio evangélico. De fato, mas isso não é o evangelho. São movimentos, são coisas que acontecem dentro das igrejas, não é o evangelho em si. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E eu costumo dizer da seguinte forma: se uma mão leprosa plantar uma semente, essa semente vai deixar de produzir porque aquele que plantou estava com a mão leprosa? Claro que não. Justamente por isso, as pessoas que denigrem, que mancham o evangelho, não podem afetar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse em Mateus 10:32, aquele que se envergonhar diante de mim, diante dos homens, também será envergonhado diante do meu Pai, diante dos anjos. Nós temos muitos motivos para não nos envergonharmos do evangelho, e o principal deles é por aquilo que o evangelho é, por aquilo que ele representa. Verdade prática. A nossa responsabilidade para com a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. Existe um versículo bíblico que dá a definição de servo. Mateus 8:9, um homem chega para Jesus e diz assim: olha, o meu servo, ele está terrivelmente enfermo, está à beira da morte. Jesus diz assim: eu vou lá curá-lo. E o homem diz assim: não, Senhor, não precisa. Eu sou homem sob autoridade, e quando eu falo que o meu servo vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. Então o Senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Diz uma palavra daqui mesmo e o meu servo vai sarar. Então esse homem, ele deu a definição de servidão. O servo não tem vontade própria, o Senhor fala vai, ele vai, o Senhor fala vem, ele vem. Então o que nos torna servo é exatamente
a obediência àquilo que o Senhor Jesus disse. E quando eu estou falando obediência, perceba que eu estou dizendo obediência àquilo que o Senhor Jesus disse. Por que estou dizendo isso? Para colocar um parêntese à obediência cega que algumas pessoas fazem em relação a determinados movimentos. Estou me referindo a uma obediência ao Evangelho. E ele nos diz aqui que essa responsabilidade da evangelização nos torna servo de todos. Por que é que ele está dizendo isso? Penso eu que baseado em 1 Coríntios 9,19, quando Paulo diz assim, mesmo sendo livre, eu me fiz servo de todos. Eu fiz-me de fraco para ganhar o fraco, fiz-me de forte para ganhar o forte, fiz-me como se servisse a lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, ou seja, os judeus. E fiz-me sem lei para ganhar os que não estão debaixo da lei, ou seja, os gentios. De todas as maneiras eu me fiz servo de todos. Então essa responsabilidade faz do cristão servo de todos. Nós temos responsabilidade para com todos os homens. A introdução vai nos dizer assim, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. E a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor para levar a mensagem do Evangelho. Perceba que o texto vai dizer que o reino de Deus cresce. Então, quando nós estamos nos referindo a crescimento, não estamos falando do crescimento da igreja, mas do reino de Deus. É claro que a igreja, ela consequentemente acaba crescendo. E eu quero definir aqui igreja. Nós podemos ter a igreja como organização, de onde vêm as muitas denominações, mas a igreja normalmente referida na Bíblia é a igreja corpo de Cristo. Paulo escrevendo aos Efésios, ele apresenta a igreja como corpo de Cristo. E escrevendo aos Colossenses, ele vai apresentar Cristo como cabeça da igreja. Então, igreja na Bíblia significa o corpo místico do Senhor Jesus. Porque uma pessoa pode estar dentro de uma igreja organização, e para isso ele vai precisar de uma carteirinha de membro, vai precisar da assinatura do seu pastor, como sendo membro dessa igreja. Mas uma pessoa pode ser membro da igreja organização, sem ser membro da igreja corpo de Cristo. Para uma pessoa ser salva, não basta que ele esteja na organização. Para uma pessoa ser salva, ele precisa ser corpo de Cristo. Igreja corpo de Cristo. Igreja organismo. E isso acontece mediante a aceitação do Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E ele coloca aqui que a igreja é a agência para anunciar isso. É através da igreja que as pessoas são alcançadas, através do trabalho da igreja. Tópico primeiro, a evangelização como prioridade. O trabalho de evangelização sempre foi a prioridade da igreja. O próprio Senhor Jesus falou isso. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E isso era tão importante que Jesus disse assim, fica na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando esse revestimento de poder veio, então eles saíram para fazer essa obra. A evangelização é a prioridade. Então perceba, prosperidade não é a prioridade, satisfação pessoal não é a prioridade, enriquecimento não é a prioridade da igreja é a evangelização. Subtópico primeiro, o evangelho. Evangelho tem o significado de boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Nós vamos encontrar em Ezequiel no capítulo 3, no verso 16, no verso 18, dito assim, Filho do homem, Deus falando com Ezequiel, se eu disser que o ímpio vai morrer, e você anunciar isso ao ímpio, e o ímpio se converter da sua maldade, você ganhou esse ímpio. Se eu disser ao ímpio que o ímpio vai morrer, você anunciar, e ele não se converter, ele está perdido, mas o seu sangue está livre. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não disser a ele, a vida dele eu requererei das tuas mãos. Isso também é verdade em relação à igreja.
É claro que o contexto é diferente, mas isso é verdade também em relação à igreja. Deus espera que a sua igreja proclame o evangelho. Deus espera que a sua igreja anuncie. Era isso que Paulo queria dizer quando ele diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo tinha medo de ser cobrado por Deus? Paulo tinha medo de perder a salvação por não anunciar o evangelho? Claro que não. Paulo sentia uma cobrança interna, uma necessidade interna de anunciar esse evangelho. Por que isso? Porque é uma questão de gratidão. Imagina alguém que tenha sido liberto das drogas. Conheço pessoas que foram libertas das drogas pelo Senhor Jesus, que já tinham se internado inúmeras vezes. Pessoas que fizeram inúmeros tratamentos. Eu encontrei uma senhora no pronto-socorro, estava chorando e me disse assim: eu já fiz de tudo para esse menino sair das drogas, eu vendi o que eu tinha, vendi um terreno para internar esse menino, acabei com tudo e esse menino continua nas drogas. Eu falei: tem alguma coisa que a senhora não fez? Ela falou: não, já fiz de tudo. Eu falei: já levou ele para Jesus? E ela parou, ficou me olhando, eu falei: não. Eu falei: faça isso. Porque o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está na droga, ele está cansado e oprimido. E a senhora que está passando por tudo isso também está cansada e oprimida. Vá para Jesus. E nós entendemos que Paulo, quando diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque a mim me foi imposta essa obrigação, 1 Coríntios 9,16, não é uma obrigação para ser salvo, mas é um ato de gratidão. Nós queremos pregar o evangelho porque nós somos gratos por aquilo que Deus fez por nós. Subtópico 2, o único salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o tema da mensagem de Paulo. Quando a gente vai ver no livro de Atos, todos os lugares em que Paulo chegava, ele anunciava exatamente a mesma coisa. E dizia que Jesus tinha sido morto para salvar os homens. Romanos, no capítulo 10, verso 8, vai dizer assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Será salvo. Então, era essa a mensagem que Paulo pregava. Tentava fazer a história do Senhor Jesus, a história de vida, de morte e ressurreição do Senhor Jesus, chegar a todas as pessoas. Ainda no subtópico 2, ele vai dizer assim: as escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3,23 vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez conversando com uma pessoa, eu disse assim: você se considera um pecador? E ele disse: olha, eu posso até ser um pecador, mas eu garanto para você que eu não sou o primeiro da fila. Então por que as pessoas não se sentem pecadoras? Porque elas se comparam com os demais. Por isso é comum as pessoas dizerem assim: eu não roubei, eu não matei. Por que eu sou chamado de pecador? Mas a Bíblia vai nos apresentar que pecado é errar o alvo. Então tudo que nós façamos que fira a santidade de Deus é considerado pecado. Se eu não matei, eu não roubei, mas eu menti, eu cobicei a mulher do próximo, eu pequei. E se eu pequei, eu estou condenado. No Velho Testamento isso vai ser mostrado da seguinte forma: o sujeito pecou, ele então tinha que levar um animal ao sacerdote, ele degolava aquele animal, o sacerdote aparava o sangue daquele animal e entrava no santuário para fazer expiação por aquele homem, fazer uma oferenda por aquele homem. Deus recebia aquilo e perdoava o pecado daquele homem. Mas o texto vai nos mostrar que aquilo era feito temporariamente. Por quê? Porque o sangue do animal não tinha poder para tirar o pecado. Mas quando o Senhor Jesus veio nas praias da Judéia, João Batista olhou para ele e disse assim: eis o pecado de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o substituto, o sangue de Cristo é o substituto daquele sangue lá do passado. De modo que quando alguém peca,
e ele pede perdão dos seus pecados, Deus reconhece que o sangue de Cristo já foi derramado para o perdão do pecado daquela pessoa, e Deus perdoa aquela pessoa. Então, perceba que isso não envolve mérito próprio, porque em Efésios 2,18 vai dizer assim, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Significa que autoflagelo, existem pessoas que batem nas costas, sangram as costas, isso não traz salvação. Existem pessoas que imaginam que podem ser salvos pelo tanto que eles oram, isso não traz salvação. Jejuam, isso não traz salvação. São exercícios espirituais válidos porque a pessoa é salva, e isso vai nos aproximar mais de Deus, mas isso por si só não traz salvação. Seria até uma ofensa a Deus a pessoa imaginar que pode alcançar salvação dessa forma, porque Deus já proveu o meio para a salvação. Por isso o texto vai nos dizer, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres, serás salvo. Então é até uma ofensa a Deus quando a pessoa quer prover outros meios para se salvar, quando Deus já deu o meio para se salvar. Sendo assim, nós podemos afirmar que não existe um meio de salvação sem o Senhor Jesus. E ele vai dizer aqui, ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pela lógica, Jesus deveria ter dito, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas ele disse, ninguém vem. Por que isso? Porque ele estava se referindo ao mesmo Deus. São a mesma pessoa? Claro que não, mas são o mesmo Deus. E isso nos leva ao conceito de trindade. Vou deixar o card aqui do meu vídeo Como Compreender a Trindade. Sugiro que você assista. Lá eu cito os textos e as maneiras, a historicidade da Trindade. Como se chegou a esse termo. E ali eu falo alguma coisa também, como que os nossos pais da igreja definiram o termo Trindade. Sugiro muito que você assista. Ele põe aqui ainda no subtópico 2, a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. Subtópico 3, uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Muitas vezes a gente para diante de um policial, um guarda de trânsito, e ele por si só não nos acarreta nenhum temor. Muitas vezes não tem nenhum porte físico avantajado, mas nós paramos. E nós paramos diante dele por quê? Porque ele está devidamente constituído pelo Estado. Ele é uma autoridade, ele representa o Estado. A mesma coisa acontece com a igreja. A igreja está legalmente constituída, devidamente constituída para anunciar o evangelho. Ela foi constituída pelo próprio Senhor Jesus, ela foi equipada pelo próprio Senhor Jesus e nós temos essa incumbência, essa obrigação. Prosseguindo aqui, ele diz assim, é necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma e nós devemos seguir o modelo. Qual que era o fator de crescimento da igreja primitiva? Existia, claro, as missões do apóstolo Paulo, existiam algumas missões do evangelista Filipe, do apóstolo Pedro, mas o maior fator de crescimento da igreja não era o trabalho da liderança, mas o trabalho do povo. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Atos, no capítulo 8, verso 4, a partir do verso 4, que houve uma grande perseguição em Jerusalém por causa da perseguição que se levantou por causa da morte de Estevão. E essa perseguição fez com que os cristãos deixassem Jerusalém, ficando lá somente os apóstolos. E quando eles se dispersaram, a Bíblia diz que eles iam anunciando o Senhor em todas as partes. Então a gente percebe que o que fez o crescimento da igreja acontecer
foi exatamente esse anúncio pessoa a pessoa. E nós temos essa obrigação, nós convivemos com pessoas o tempo todo, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança. E esse é o método de crescimento da igreja, falar do Senhor Jesus. Alguém pode dizer assim, mas eu não sei pregar, eu não tenho muitos textos bíblicos guardados, mas quando a gente vai ver a realidade da igreja, a igreja simplesmente anunciava que Jesus tinha morrido pelos pecadores, que tinha ressuscitado, que havia testemunha de que ele estava realmente ressuscitado. E muitas pessoas creram no Senhor Jesus dessa forma, mesmo sem ter citado um único versículo. Significa dizer que você pode contar a tua história. Alguém pode reclamar de alguma coisa, alguém pode falar da situação que nós estamos vivendo, por exemplo, em tempo de coronavírus. E nós podemos falar alguma coisa acerca do Senhor Jesus, mesmo sem citar o texto. Alguém pode dizer que o filho está na droga, e você que passou por essa situação pode dizer também, olha, meu filho também estava na droga, mas Jesus libertou ele. Quantas pessoas dentro das igrejas não estão libertas das drogas? Eu não tinha paz, eu tomava muitas medicações, estava em depressão. Quantas pessoas Jesus já não libertou da depressão? E o fato de nós testificarmos isso é o suficiente para gerar fé no coração da pessoa. A Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um testemunho que você dá pode gerar fé no coração dessa pessoa, pode abrir a porta do coração dele, e a partir do momento que ele escuta outras verdades do Evangelho, pode levá-lo a tomar uma decisão baseado naquilo que você falou. Tópico 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Ele comenta aqui o seguinte: a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos. Existem debates que se levantam que na verdade não tem nem grande utilidade prática para a salvação do homem, mas debates que se levantam da seguinte forma, por exemplo: é preciso ter fé para ser salvo? Quando uma pessoa ouve o Evangelho, essa pessoa tem fé para aceitar o Evangelho, ou ela aceita o Evangelho e a fé é gerada no coração dela? Então são debates que foram se levantando ao longo da história. E ele comenta aqui o seguinte, no subtópico 1, a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, e ele vai dizer aqui que não precisa de um intermediário, de um reformador, para reinterpretar textos bíblicos, para esclarecer, para ilustrar ou para embasar um texto bíblico. Por que ele está dizendo isso? Porque durante a Reforma Protestante levantaram-se alguns conceitos que são estranhos à interpretação bíblica. Calvino, que foi um dos reformadores da igreja, ele levantou alguns questionamentos, e a partir desses questionamentos, depois de Calvino, surgiu o acróstico chamado TULIP. É uma sigla em inglês que significa T, depravação total. Por que isso? Existia um movimento que dizia naquela época que o homem, quando pecou, ele não ficou totalmente depravado, mas que sobrou nele, vamos chamar de um bom senso espiritual. Sobrou esse pouquinho. E esse pouquinho era o suficiente para que ele abraçasse o Evangelho. O Calvino dizia que a depravação tinha sido total e que o homem não poderia abraçar o Evangelho porque ele tinha sido totalmente depravado. Letra U, eleição incondicional. Claro que isso está em inglês. TULIP é uma sigla em inglês. Eleição incondicional significava que Deus, ele elegia alguém incondicionalmente. E uma vez que essa pessoa fosse eleita, ele seria salvo. Mesmo que ele tivesse perdido a vida inteira, antes que ele morresse, ele seria salvo, porque ele tinha sido eleito para ser salvo. Ora, se alguns tinham sido eleitos para ser salvos, nós nos deparamos com a realidade de que outros foram eleitos para ser perdidos. L, expiação limitada, que nós vamos falar daqui a pouco. I, graça irresistível, significa o seguinte: se alguém foi eleito para ser salvo, ele não conseguia resistir a essa graça, ele se deixar vencer por essa graça e fatalmente ele seria salvo.
e P, a perseverança dos santos. Uma vez que essa pessoa foi eleita, uma vez que essa pessoa não conseguiu resistir à graça, então ele teria dentro de si as condições para perseverar. Podemos dizer o contrário também, se a pessoa não tinha sido eleita, e essa pessoa, ainda que ele se tornasse um cristão, ele não iria perseverar até o fim, ele iria se perder porque ele não era um eleito. Essas foram situações que começaram a nascer, crenças que começaram a nascer a partir da reforma. Mas nós encontramos que todos esses assuntos, eles são estranhos aos pais da igreja. Nenhum pai da igreja de Agostinho para trás sequer mencionou uma coisa dessa. Os esforços que tentam colocar na boca dos pais da igreja esses conceitos estão todos tirados do contexto. Quando você vai ler o texto e o contexto, você percebe que eles não abordaram isso, que eles não concordavam com isso, sequer pensavam nisso. Que alguém pudesse ser eleito para ser salvo, outro eleito para ser perdido. Essas coisas começaram a ser ventiladas a partir de Agostinho. Por isso o comentarista vai nos dizer que a nossa teologia ela vem diretamente da igreja primitiva, ela vem diretamente das escrituras sagradas. Nós cremos aquilo que os pais da igreja defendiam e aquilo que as escrituras defendem. Tópico segundo, por quem Jesus, subtópico segundo, por quem Jesus morreu. João 3,16. Esse é o entendimento bíblico e é o entendimento pentecostal. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou todas as pessoas. Ora, se Deus amou todas as pessoas, não faz sentido Deus amar e condenar a pessoa sem que ela tivesse sequer uma chance de ser salva. Então o texto vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, Jesus morreu por todo o mundo. E a conclusão do texto vai dizer assim, Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, Jesus morreu por todos, mas os benefícios só são alcançados por aqueles que creem. De maneira que cai por terra essa questão da graça irresistível. A pessoa tem a opção de crer ou não. Cai por terra também essa questão da eleição incondicional. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Falamos então da expiação limitada e expiação ilimitada, que foi um dos conceitos que surgiram da reforma a partir de Calvino. O que seria a expiação limitada? Significa que que Jesus morreu somente por um grupo. Jesus morreu pelos eleitos. E a expiação ilimitada, que é aquilo que nós cremos, que Jesus morreu por todas as pessoas, mas nem todos são salvos porque resistem a essa graça. Em que baseia o pensamento de Calvino? Em destacar a soberania divina. Eles imaginam o seguinte, se Deus é soberano, ele pode salvar quem ele quiser e ele pode condenar quem ele quiser. Se a Bíblia diz que todo aquele que crê, ele vai ser salvo, significa que Deus é obrigado a salvar aquele que crê. Se Deus é obrigado a alguma coisa, se ele só pode salvar aquele que crê, significa que Deus não é soberano mais. E nós respondemos a isso da seguinte forma. Todas as coisas que Deus faz, ele faz de acordo com o seu caráter. E o caráter de Deus é santo. Números 23:19 vai dizer assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E eu te pergunto, se Deus quiser, se Deus tiver vontade, ele pode mentir? É claro que pode, sendo soberano ele pode. Mas eu te pergunto, Deus vai mentir? É claro que não. E por que ele não vai mentir? Porque tudo que Deus faz, ele faz de acordo com o seu caráter. E o caráter de Deus é santo. Ele simplesmente não vai mentir porque ele não vai querer mentir. E isso não afeta em nada a sua soberania. Agora, o mesmo se dá em relação à salvação das pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas porque o seu caráter é santo. Porque se Deus quisesse salvar alguns e condenar outros, sem essas pessoas terem a oportunidade de ser salvo, Deus seria injusto. E isso está em desacordo com o seu caráter. Tópico terceiro, evangelização local e transcultural. Antes de falarmos sobre isso, eu quero diferenciar
evangelismo e evangelização. O que é evangelismo? É a parte teórica da evangelização. É o estudo dos métodos. Como é que nós vamos evangelizar? O que é que nós vamos fazer para alcançar determinado grupo? Evangelismo é a teoria. A evangelização é colocar em prática essa teoria. Evangelização é evangelismo em ação, ou evangelho em ação. É o ato de comunicar a boa nova. Isso é evangelização. E ele coloca aqui da seguinte forma: o Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. A prioridade da igreja deve ser isso: evangelizar e fazer missões. Ele coloca aqui ainda: o livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Nós vamos encontrar Paulo sendo comissionado por uma igreja. Então, para que exista missão, deve-se ter alguém que envie. Como é que alguém pode realizar missão quando ele não tem ninguém que dê suporte? E eu me refiro a suporte financeiro, suporte espiritual, socorro para esse missionário. Paulo, quando ele foi enviado nas suas 3 viagens missionárias, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Era essa igreja que dava suporte para Paulo. Então, fazer missões deve estar no coração da igreja. Subtópico 1, evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Em certa ocasião alguém me disse assim: como é que eu posso convencer uma pessoa de que ele precisa aceitar Jesus? Eu falei: não pode. Simplesmente não pode. Porque a Bíblia vai nos dizer assim: o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. De maneira que o que nós temos que fazer é anunciar o Evangelho. Pregar que os homens são pecadores e que precisam aceitar Jesus como Salvador. Quem vai se incumbir de convencer o homem é exatamente o Espírito Santo. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Era essa a mensagem dos apóstolos. Eles anunciavam exatamente isso, que Jesus tinha morrido e ressuscitado. E quando eles anunciavam que Jesus tinha morrido, eles anunciavam que Jesus tinha morrido pelos pecados da humanidade. E diziam que Jesus tinha ressuscitado como prova de que ele era o homem escolhido para salvar os homens dos seus pecados. E essa ressurreição era uma demonstração desse poder e dessa escolha. E eles diziam que eles tinham sido testemunhas dessa ressurreição. As missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo. Nós vemos ao longo da história que a igreja continua anunciando as mesmas coisas, que Jesus morreu, ressuscitou e que em breve voltará. Nós vemos também a maneira, a estratégia como Paulo iniciava as suas abordagens, as suas pregações. A Bíblia vai nos dizer que em certa ocasião, lá em Atenas, no Areópago, existia lá altares aos muitos deuses. E tinha lá um altar ao Deus desconhecido, porque eles eram homens idólatras e eles imaginavam o seguinte: eles faziam altares para todos os deuses que eles conheciam. E tinha um altar lá ao Deus desconhecido porque eles diziam assim: pode ser que exista algum Deus aí que nós não adoramos. E de repente a ira desse Deus pode se acender contra nós. E Paulo, percebendo isso, ele chega e diz o seguinte: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu conheço. E a Bíblia diz que as pessoas então se acercaram dele para ouvir o que ele tinha a dizer. E o que ele começou a dizer? Acerca do Senhor Jesus. Quando ele menciona a ressurreição, a Bíblia diz que os homens disseram assim: acerca disso te ouviremos outra hora. Porém, muitas pessoas creram.
Então o fato de nós anunciarmos o evangelho não significa que todos vão crer. Quem sabe alguns vão zombar, alguns vão escarnecer, mas alguns vão crer. Quem sabe esse que escarneceu hoje não vai crer amanhã. Quantas pessoas que zombavam do evangelho e hoje são cristãos. Eu me lembro na minha juventude de jogar pedra nas portas das igrejas evangélicas. Eu me lembro de zombar dos crentes. E, no entanto, o evangelho me alcançou. Vamos adiante. O desafio hoje. O campo é o mundo. Ele não disse que o campo era Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade ou a tua, mas ele disse que o campo é o mundo. Quando Jesus disse que o campo é o mundo, significa que qualquer lugar é o campo. Na sua escola, é campo missionário. No seu trabalho, é campo missionário. Na sua vizinhança, é campo missionário. O campo é o mundo. E eu quero aproveitar aqui para corrigir um conceito, um texto que a gente lê de um jeito e fala de outro. Quando Jesus disse assim, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas do quê? Da morte e ressurreição. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então perceba que o texto vai dizer tanto ou como. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, como em Samaria, como em Judéia, como aos confins da terra. Significa que nós não podemos interpretar, como alguns o fazem, dizendo assim, primeiro em Jerusalém. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala tanto. Então, sejamos testemunha, hoje e sempre. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Deus te abençoe e até a próxima.